Queridos irmãos do grupo Fraternidade, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Reunidos estamos aqui novamente para levar um pouquinho da palavra a todos os nossos irmãos que estão aqui juntos em busca do esclarecimento. E hoje nós separamos a lição do livro Cartas e Crônicas, nosso querido irmão X, Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Mas antes, oremos. Amado Mestre Jesus, nos abençoe, Senhor, com seu manto de amor, nos envolvendo, nossos corações, nossos lares, nossas mentes, e que essa energia boa possa fazer um ambiente de muita paz, muita serenidade, muita harmonia. E assim, Mestre, em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, iniciamos a mensagem dizendo graças a Deus. Muito bem, então o título da lição é As Três Orações. Veja que interessante. Nessa lição é consultado um apóstolo chamado Simeão Albileno. E esse apóstolo é perguntado sobre as respostas das orações. Será que as orações são atendidas? Como é que se dá essa resposta das orações? Deus, nosso Pai, nos ouve em tudo aquilo que a gente pede? Como é que se processa a resposta a esses pedidos que nós fazemos nas orações? E antes da resposta, que é bem interessante do nosso irmão, que ele vai responder através de uma historinha. Mas antes disso, vamos consultar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que se intitula Pedi e Obtereis. Mais especificamente nos itens que falam sobre a eficácia da prece. Então, na eficácia da prece, logo no início, é questionado justamente isso. A resposta às preces são positivas, sempre nós somos atendidos nos nossos pedidos, e essa reflexão é respondida a partir de um questionamento dizendo assim: se Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos e se nós estamos regidos pela lei de Deus, então de que adianta pedir? Muito interessante. E a resposta é muito clara e lógica, como é a resposta, né, de tudo aquilo que está no Evangelho, que nos diz assim: nós, apesar de estarmos regidos de fato pelas leis divinas, nós temos a nossa liberdade de escolha, né, das opções que nós podemos tomar. Né, e diante das nossas opções, nós podemos pedir a Deus, né, que nos auxilie para que justamente nós possamos escolher com sabedoria. Né? E esses pedidos são atendidos por Deus. Né? É óbvio que nós temos aí uma lei maior de causa e efeito, como nós sabemos, mas existe a misericórdia divina. Piedade de Deus, que sabe das nossas forças e das nossas limitações. Portanto, diante das dificuldades que nós enfrentamos, dos sofrimentos que aparecem em nossas vidas, nós temos o refrigério da oração e da assistência dos bons espíritos enviados de Deus, nosso Pai. Né? E podemos contar com as orientações, com a luz, a paz que nós adquirimos através de uma oração, por exemplo. Então, aquilo que nós pedimos vai ser atendido se é pedido com fé. Olha que interessante, como diz no próprio Evangelho. Mas muito cuidado na forma desse atendimento. Como vai se dar esse atendimento. Veja que interessante. E agora sim, nós podemos entrar na história. A história que nos conta o nosso irmão Simeão
fala sobre 3 árvores. E essas 3 árvores fizeram um pedido. Olha que interessante. Pedidos nobres dessas árvores. E a primeira árvore pediu para ser empregada no trono do mais alto soberano da terra. Que interessante. No trono do mais alto soberano da terra. Primeiro pedido da primeira árvore. Segundo pedido, que é a segunda árvore, ela pede para que seja utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros desse reino. Muito bem. E a terceira árvore pede para que dela seja construída uma torre para indicar o caminho do céu. Muito bem, veja que interessante. Vamos recapitular. A primeira pediu para ser o trono. A segunda para ser o carro, que ia transportar os tesouros desse rei. E a terceira para ser a torre, que ia indicar o caminho do céu. Então, os lenhadores são enviados para a floresta e a árvore é ceifada, retirada, né? Os seus galhos são decepados e ela segue para a construção. Mas veja que interessante. Aí vem a forma como se dá a resposta a esses pedidos. A primeira árvore é transformada em um coxo. O coxo é aquilo que é utilizado para servir a comida dos animais, né? É vendida para um criador de animais e então é feito dela um coxo. Interessante. A segunda, que pediu para ser o transporte, o carro que ia transportar os tesouros do rei, é transformada em um barco. E a terceira é transformada em uma cela para malfeitores. Nossa, mas que interessante. Então, a primeira pediu para ser o trono, a segunda o carro e a terceira para indicar o caminho do céu. Então, a primeira foi convertida em um coxo para dar alimento aos animais, a segunda em um barco e a terceira foi convertida em uma cela. Então, as demais árvores da floresta questionaram a fé. Mas o que aconteceu então dos pedidos das nossas irmãs árvores? Eles foram atendidos? Vejam a sabedoria. A primeira que foi transformada em um coxo foi justamente a manjedoura aonde Jesus foi deitado. Olha que interessante, o nascimento do Cristo foi conduzido a uma manjedoura e a história todos nós conhecemos. Então esse que pediu, né, para ser o trono, transforma-se em coxo, aonde o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, é colocado. A segunda, que foi transformada em um barco, foi justamente o barco aonde o Cristo, né, subiu para evangelizar as multidões e conduzir o povo. E dali ele pregou, né? Então ali foram trazidos os tesouros do rei, né? Como a árvore queria, né? Que fosse o transporte dos tesouros do rei. Olha que interessante. A pregação, o evangelho do Cristo se deu ali naquele barco, né? Como nós sabemos, os discípulos eram pescadores. E a terceira árvore foi convertida em uma cela para malfeitores. E nós então nos recordamos da história do Cristo, em que ao final, né, às pressas, essa cela é convertida em uma cruz. E nessa cruz o Cristo é crucificado. Olha que interessante, justamente para indicar o caminho de Deus, né? Que interessante. Então, serve essa história para nos iluminar, muitas vezes, da sabedoria de Deus
e de tudo aquilo que nós pedimos, né, e as respostas que nós recebemos, né, de Deus nosso Pai. Nós não temos ainda a maturidade, né, para poder perceber, né, como funcionam os desígnios divinos, né, e também a nossa pequenez, nós temos condições ainda de assimilar os conhecimentos. À medida que nós evoluímos, crescemos devagarzinho, caminhamos, vamos descortinando as nossas mentes e vamos compreendendo mais, né, o poder e a resposta da oração. Nos remete também, muitas vezes, àquele item do Evangelho que fala sobre a desgraça real. O fato em si do que acontece em nossas vidas, muitas vezes, que podem ser considerados como uma desgraça, daquilo ali traz consequências positivas para nós, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. E muitas vezes também, né, aquele fato que era positivo à primeira vista se transforma em consequências funestas para nós, né, e que nós acabamos andando por caminhos errados e não conseguimos resistir, né, às nossas tentações, por exemplo. Então, aí está uma lição muito interessante que nos conta o nosso irmão Simeão. Para ilustrar, eu gostaria de trazer para nós a oração de São Francisco, a sabedoria de São Francisco. Ele fala assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E aí é que vem, né, como nós conhecemos: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve o amor. Então aqui o nosso irmão nos convoca para que nós sejamos missionários do bem, né? Diante do ódio, diante da ofensa, da discórdia, que a gente leve amor, perdão, união. Que leve fé diante da dúvida. Então, quando nós nos deparamos com ambientes difíceis, complicados, né, esses nossos irmãos que muitas vezes podemos nos encontrar nas nossas vidas, que podem estar passando por sentimentos de ódio, de mágoa, né? E como nós vamos lidar com esses irmãos? Será que esses irmãos vão nos tratar bem? Então, a ação dos nossos irmãos será uma ação, né, de violência, muitas vezes. E a resposta que nos convoca Santo Agostinho é de que seja, São Francisco, que seja uma resposta de amor, né? Que seja uma resposta de paz. É difícil nós reagirmos com paz e amor aos irmãos que nos agridem, mas esta é a convocação. E é um trabalho que se desenvolve com o tempo, para que nós consigamos conquistar, né, esses sentimentos nobres. E ele continua, né? Onde houver erro, desespero, tristeza, que eu leve verdade, esperança, alegria. Onde houver trevas, que eu leve luz. Fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Olha só que interessante a sabedoria do nosso irmão, né? Porque justamente quando você desencarna, né, que é às vezes aí talvez um momento de sofrimento intenso, né, para nós que estamos aqui no plano físico, encarnado, é um momento muitas vezes de libertação daquele irmão que cumpriu a sua etapa na Terra, né? Então ele vai agora para o plano espiritual, né,
considerada a verdadeira pátria, a verdadeira vida, né? A vida imortal do Espírito, né? Que vem sucessivamente ao plano terrestre, né? Para conquistar um pouquinho mais, né? Testificar aquilo que ele está lutando dentro de si, né? Então esses momentos, que são momentos difíceis, muitas vezes precisamos compreender, como ele mesmo coloca aqui, compreender, aprender a amar, aprender a consolar, né? E desenvolver essas virtudes, né? Gostaria então de convidar os nossos irmãos para a gente cantar essa música tão bonita. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E o nosso irmão finaliza a lição dizendo assim: precisamos cultivar paciência e humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. Nada podia ser mais lógico, né? Trazendo essas virtudes da paciência, porque muitas vezes o nosso imediatismo nos impede de ter a visão para enxergar as respostas de Deus. E humildade para aceitar. Né? E compreender os desígnios de Deus, as respostas de Deus. Por isso, Jesus nos traz na oração: que seja feita a vossa vontade, Senhor. Porque Deus é sábio, na sabedoria de Deus, na inteligência suprema de Deus, que quer o nosso bem. É importante compreender isso. Deus quer o nosso bem. E nós, na nossa infantilidade, não compreendemos os desígnios de Deus para que nós possamos nos aperfeiçoar. Na medida que nos aperfeiçoamos,
somos mais felizes. E Deus quer a nossa felicidade. Quanto mais imperfeito e cheio de defeitos, de vícios, nós somos mais infelizes. Estamos aqui falando da felicidade real. Felicidade perene, que não se acaba, né? Que pertence ao Espírito. Nós estamos falando de coisas passageiras. Então, paciência, humildade, para esperar e compreender as respostas de Deus. Que os bons Espíritos, Jesus e, acima de tudo, Deus nosso Pai, nos envolva para que possamos, Senhor, abrir as nossas mentes e os nossos corações para compreender, Senhor, as Tuas leis que são de amor, acima de tudo. Assim seja, graças a Deus.